Olá, eu sou a eleitora cidadã e vou apresentar para vocês uma série sobre fake news, que quer dizer notícias falsas. Hoje vamos falar sobre mentiras na internet e suas consequências. Uma invenção de fatos, um deboche, uma fofoca, uma manipulação de imagens. Tudo pode começar como algo pequeno em um grupo de bate-papo, mas a brincadeira pode tomar proporções nada inocentes na internet. Histórias é que não faltam. Recentemente, na Índia, 8 pessoas foram mortas pela população após notícias falsas sobre elas terem sido divulgadas em aplicativo de troca de mensagens. Outros 5 integrantes de uma comunidade nômade no país foram espancados por 35 pessoas após falsas acusações de sequestro de crianças, também por meio do aplicativo. No Brasil, em São Paulo, uma dona de casa de 33 anos também perdeu a vida após ter sua foto divulgada nas redes sociais, acusada como responsável pelo sequestro de crianças. Em todos os casos, a mentira ganhou rapidamente as redes sociais, causando a morte de pessoas inocentes. Por isso, fico alerta. Produzir, receber e passar adiante uma notícia falsa pode colocar em risco a vida de pessoas. E nesse caso, não é só a vítima que pode sofrer danos, mas a de quem produziu ou repassou o material nas redes sociais. O compartilhamento de mentiras e boatos na internet pode causar crimes, mortes, espancamentos, constrangimentos, injúria e difamação a pessoas. Já para empresas e organizações, a irresponsabilidade pode trazer prejuízos financeiros e fábricas podem ser fechadas, deixando milhares de desempregados. As consequências causadas pelas falsas notícias na internet são incalculáveis. Por isso, é preciso ficar atento ao curtir e compartilhar uma informação de cuja veracidade não se tem certeza. Na dúvida, não curta, nem compartilhe. Para mais informações da Justiça Eleitoral, acesse www.tse.jus.br. Proteja sua marca. Na Salvaguarda Marcas e Patentes, microempreendedor individual e empresa de pequeno porte tem desconto especial. Peça seu orçamento. Que Deus abençoe, povo de Deus. Estamos no ar com mais um A Hora do Avivamento. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Você que nos assiste através dessa programação, eu quero que você compartilhe com toda a sua família, com todos os seus amigos, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar ao seu coração de uma forma especial. Pastor Stephanie, boa tarde, Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Comente, fale com o povo de Deus no dia de hoje. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus que nos assiste, que nos acompanha neste dia. Quero aqui agradecer por mais uma vez vocês nos permitirem entrar dentro do lar de vocês, dentro do seu local de trabalho, onde você está assistindo essa programação. Eu quero agradecer. E eu oro ao Senhor para que você permaneça sendo tocado pela presença do Espírito Santo através deste quadro, deste programa, A Hora do Avivamento. Então, eu creio que hoje é um dia muito especial. É um dia ao qual nós vamos aprender diversas coisas. Então, fique ligado com a gente e preste atenção a cada palavrinha que nós iremos dizer aqui. Amém? Que Deus abençoe sua vida e fique ligado conosco. É isso aí, pastora. Nosso programa hoje está muito especial. Nós vamos compartilhar um tema muito importante e muito atual nos dias de hoje. Como vencer a inconstância espiritual? Como vencer a inconstância espiritual? Como trabalhar a nossa inconstância, visto que vivemos em dias difíceis,
Vivemos dias de sofrimento, onde muitas pessoas não conseguem ter aquela regularidade espiritual. Como vencer? Eu quero compartilhar um texto, Tiago capítulo 1, o versículo é o de número 6, e eu quero compartilhar esse tema, lendo Tiago 1,6, onde a Bíblia diz assim, mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento, e é lançada de uma para outra parte. Versículo 7, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Homem indeciso é instável em todos os teus caminhos. Note, o homem indeciso é instável ou inconstante em todos os seus caminhos. Pastora, como vencer a inconstância espiritual? Você que está em casa, você que nos assiste pelo Facebook, você que nos assiste pelas redes sociais, eu quero que você comente aqui agora, quero que você compartilhe aquilo que você pensa sobre o assunto. Escreva para mim aqui agora, eu estou vendo você aqui, escreva para mim o que você pensa sobre isso, como vencer a inconstância espiritual, como vencer a irregularidade espiritual. A indecisão leva à inconstância. Tiago escreve isso, que o homem indeciso, ele é instável. O cristão indeciso é um cristão instável. A indecisão, creio ou não creio, vou ou fico, falo ou fico calado, me posiciono ou sento, faço a obra de Deus ou faço outra coisa, abro a minha loja ou continuo trabalhando para os outros. Então, essa indecisão leva a essa instabilidade espiritual. Então, quero que você escreva aqui o que você acha, como vencer a inconstância. Pastor Stephanie, na sua opinião, pastor, baseado nesse texto que lemos sobre indecisão, nos dias difíceis que a terra vive hoje, não é só, a nossa nação, mas o mundo, como vencer a inconstância espiritual, pastora? Bom, é um tema bastante abordado. Eu digo assim, abordado nos nossos pensamentos. Ou seja, muitas pessoas falam um pouco sobre este assunto. Mas é um assunto ao qual é um pico muito alto que tem nos dias atuais, na igreja atual. Como que nós conseguimos vencer a inconstância? Um dos segredos é a leitura da palavra. Porque nós temos que saber como se portar, o que dizer, a maneira que deve ser dita, o que devemos fazer naquele momento, saber dos nossos benefícios perante o Senhor, porque quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele deixa alguns benefícios para nós, alguns não, ele deixa quase diversas coisas para nós nos agarrarmos nisso. Então, se eu quero abrir uma loja e trabalhar por conta, a Bíblia me diz como fazer isso. Se eu quero vencer a inconstância, a Bíblia me diz como faz isso. Se eu quero permanecer orando, se eu quero permanecer junto com o Senhor, a Bíblia me diz como é que faz isso. Então o segredo está na palavra de Deus. O segredo está na palavra de Deus. Então nós temos que saber o que está escrito e através da palavra nós vamos nos libertar dessa inconstância. Porque como na carta de Tiago vai falar que pessoas comparadas com as ondas do mar. Uma hora ela começa alta, mas chega até um certo limite da praia, ela se quebra ali. Então a nossa vida é assim. A gente tem altos e baixos. Mas na presença do Senhor nós temos que permanecer. A permanência. Então a gente tem que permanecer orando, permanecer constante, permanecer jejuando, se consagrando. Então o segredo é a palavra e o segredo é a gente querer também. Pastora, o pastor Guilherme, pastor Guilherme Reis, amigo nosso, Deus abençoe pastor Guilherme, lá de Franca, interior de São Paulo, ele falou aqui, devemos ter a certeza e deixar a dúvida para não ter divisão em nossa vida.
Tem muitas pessoas aqui escrevendo, compartilhando. Pastor Guilherme, mais uma vez, a maior importância é ter um encontro verdadeiro com Deus. Quando estamos edificados na rocha, a dúvida que vem do diabo não permanece. Então, o pastor Guilherme, amigo nosso, Deus abençoe o senhor, lá de Franca, interior de São Paulo, ele tem falado aqui conosco, né, compartilhando a opinião dele, dizendo que devemos deixar a dúvida de lado. Deixar a dúvida de lado. Né? Eu quero ouvir você, que está em casa, você que nos assiste agora, eu quero que você comente aqui qual a sua opinião sobre como vencer a inconstância espiritual. A pastora falou sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé. E aí, o pastor Guilherme aqui falou sobre ter a certeza e deixar a dúvida de lado. Como eu faço para ter certeza e deixar a dúvida de lado se não for através da palavra de Deus? A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu leio a palavra de Deus e quando a palavra de Deus me lê, porque não é só ler a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus ler a minha vida também, então é onde a dúvida cessa, aonde a incredulidade cessa e a fé começa a aparecer e dar resultados na nossa vida. Eu falei ontem no culto, pastora, sobre a batalha da fé e da incredulidade. A batalha da fé e da incredulidade se dá na mente do crente. A nossa mente é o campo de batalha. Então, quando nós não temos equilíbrio mental ou equilíbrio emocional, nós não conseguimos balancear a nossa vida. Tiago vai falar mesmo, pastora, sobre a onda do mar. Um homem inconstante é como a onda do mar. Que na praia a onda começa com 3 metros de altura, 4 metros, mas quando chega na praia, ela se quebra e não faz efeito nenhum. Então, é aquela pessoa que levanta pela manhã dizendo, eu creio. Mas durante o dia passa algumas dificuldades e começa a dar, será que vai dar certo? Será que Deus está nesse negócio? Eu queria abrir, né, o meu negócio próprio, mas a crise, o dólar, isso e aquilo, será que vai dar certo? Então, quando eu começo a olhar para aquilo que está ao meu redor, eu começo a não olhar mais para a palavra de Deus. E é onde a dúvida começa a entrar. O pessoal aqui, pastora, está comentando, e é muito bom ter a sua participação conosco. Intercessora Solange, nossa intercessora, Deus abençoe. Ela escreve assim, uma vida constante em oração, consagração, discernimento espiritual é essencial na nossa vida. Então ela está falando aqui, pastora, sobre vida de oração, consagração e discernimento espiritual. Comenta um pouco aí, pastora, sobre esses 3 itens aí. Vida de oração, consagração e discernimento espiritual. Óbvio, tudo isso inclui em vida de oração. Fala um pouquinho sobre a vida de oração, pastora. Bom, na verdade, Deus abençoe a sua vida, intercessora. Na verdade, todo mundo pode orar. Correto? Sim, com certeza. Todos podem orar, mas permanecer orando, aí já é um outro contexto, aí já é um outro fator. Então, a constância já deve começar disso. Tá ligado, pastor? Tá. Glória a Deus. Acontece, irmãos, é ao vivo, é tudo assim. Então, na verdade, a constância deve começar nesses 3 fatores, ao qual a intercessora Solange falou: oração, consagração e jejum. Então, nós temos que permanecer fazendo isso. Nós podemos começar? Podemos, devemos, mas permanecer fazendo aquilo já é uma outra coisa. Então, como pastora que nós conseguimos permanecer? Você tem que emendar essas 3 coisas com a palavra. Ou seja, você tem que disciplinar o seu espírito. Você conseguir disciplinar o seu espírito, levantar de manhã, tomar aquele café da manhã diário com Deus, fazer aquele momento de consagração, de leitura da palavra. Então, isso é muito importante. Então, você tem que ter a persistência de permanecer fazendo essas 3 coisas. E as demais coisas vêm com o tempo, né? Pastor, o pastor Guilherme mandou mais uma Sim. aqui.
Muitos estão focados na doutrina dos fariseus e, por conta disso, não desenvolve uma fé inteligente. Sim. Fé inteligente, grave isso aí, que é muito forte, povo de Deus. Fé inteligente. Que está focada no impossível e nas coisas que os homens não veem. Sim. Olha que interessante, é uma fé inteligente. Porque tem muita gente, pastora, que acha que a fé não pensa. Sim. Eu tenho fé e não penso. Já que a fé é algo que eu não vejo, né? É algo que eu não consigo tocar, mas eu acredito, então não precisa ser uma fé racional, uma fé que pensa. Não. O pastor Guilherme ele falou bem aqui sobre uma fé inteligente. Sim. Hebreus capítulo 11, versículo 3, a Bíblia diz assim: através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Então, através da fé entendemos. Através da fé eu penso. Através da fé eu raciocino. Sim. Através da fé eu tenho uma fé. Através da fé eu tenho uma vida inteligente. Sim. Através da fé eu consigo aprender e entender a palavra de Deus. Não é porque você é alguém cheio de fé Sim. que você não deve raciocinar, que você não deve projetar, que você não deve pensar. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, ele vai dizer sobre apresentar um culto racional a Deus. Sim. Culto racional é um culto inteligente. Não é um culto de mistério. Sim. Né? Nós somos pentecostais e muitos acreditam assim, não, vamos oferecer um culto de mistérios. Não é culto de mistério, é um culto racional a Deus, é um culto que você pensa. Sim. É um culto que é uma fé inteligente. E é essa fé que alcança coisas impossíveis. Porque é uma fé que eu consigo vencer a inconstância. Verdade. Então, você que nos assiste, não é difícil vencer a inconstância. Não é difícil você disciplinar a sua fé, disciplinar a sua vida com Deus, Sim. disciplinar aquilo que você vive com Deus. Então, comenta mais aí. Eu quero ler mais alguns comentários aqui. O que você pensa, você que está nos assistindo em casa, como vencer a inconstância espiritual. Porque, pastora, nos dias de hoje, Sim. a igreja de Jesus, e quando eu digo igreja, eu não digo placa de igreja. Igreja é um corpo. Sim. Nós somos igreja. Eu sou uma igreja, né? A senhora é uma outra igreja e você que me assiste em casa é outra igreja. Então, nós somos igreja de Jesus. Muitos têm vivido essa inconstância espiritual. Verdade. Não têm conseguido manter uma vida regular diante de Deus, né? É o que a senhora falou, começam a orar, mas não continuam orando. Sim, verdade. Começam lendo a palavra de Deus, mas não dão continuidade a ela. Começam jejuando, mas não conseguem ter uma disciplina de fazer aquilo constantemente, todos os dias. Então, nós vivemos esse período. Um período onde as coisas do mundo, o tempo, as dificuldades que cada um tem, Verdade. estão sufocando a nossa vida espiritual. E nós temos que ter um equilíbrio nisso tudo. Estão sobressaindo, né? Sobre a nossa vida. Sim. Então, pastora, comenta, explica para as pessoas, fala um pouquinho sobre o que a senhora pensa, sobre como vencer o mundo. Porque o mundo está tentando todos os dias sufocar a igreja, sufocar a nossa vida com Sim. Deus, trabalho, estudo, conta para pagar, família, casamento, filhos e tantas outras coisas que Satanás usa para bombardear o nosso tempo. Sim. Então a gente acaba tendo tempo para tanta coisa e não consegue ter tempo para buscar a Deus. Sim. Para me completar, pastora, se a gente não toma café da manhã, não almoça, só janta todos os dias, só janta. Sim. Vai chegar um dia que nós teremos dificuldades. Ou se eu não tomo café, não almoço e janto, um dia sim, um dia não, Aí dá problema. eu vou começar a ter problemas nas minhas atividades. Sim. Eu não vou ter aquela energia necessária para cumprir com todas as minhas obrigações. Sim. Levando isso para a nossa vida espiritual. Se eu oro hoje, amanhã eu não oro. Se eu leio a Bíblia hoje, amanhã eu não leio. Se eu jejuo hoje, só volto a fazer isso daqui 15 dias. O que pode acontecer, pastora, com alguém que leva uma vida desse jeito? E como vencer isto?
Na verdade, as pessoas que levam, né, a vida desse jeito, uma vida de oração razoável, uma leitura da palavra razoável, um dia lê, um dia não lê, um dia ora, um dia não ora, um dia jejua, um dia não jejua, vai chegar um momento que uma coisa não vai suprir a outra. Isso é fato. A oração não vai suprir a meditação da palavra. Então, no caso, nós teríamos que balancear, ou seja, colocar tudo na balança. Devemos saber administrar o nosso tempo, administrar a nossa vida, administrar o nosso momento com Deus. Claro que você não vai... Tem pessoas que não têm aquelas 5 horas disponível para estar orando ao Senhor. Então, você tem que começar a trazer o ambiente do seu quarto para o lugar onde você está. Como que eu posso fazer isso? Você tem que começar a se desprender. Veja algumas coisas que te afastam da presença de Deus e começa a pensar, isso daqui já não faz legal eu não consigo ter comunhão com o meu Senhor fazendo isso. Se as redes sociais, se abstenha das redes sociais um período, um pouco, porque hoje a geração é da tecnologia, a geração atual é uma geração muito tecnológica, então tudo que é feito, tudo que vai se fazer, é tudo pelas redes sociais, pelo celular. É pecado você ter rede social? É pecado você... Não, não é pecado. Você só tem que saber administrar. Se é o Facebook que tira o seu tempo com Deus, deixa um pouquinho o Facebook de lado e foca na sua intimidade com o Senhor. Mas para isso acontecer, nós temos que entender. Nós temos que aplicar a palavra do Senhor na nossa mente, porque Romanos 12:2 vai dizer para a gente transformar a nossa mente. Transforma a sua mente como... O que Cristo pensaria? É baseado num relacionamento. Se eu chego na minha casa, vou dar um exemplo. Se eu chego na minha casa e meu esposo está lá e eu falo com ele só uma vez na semana ou 2 vezes na semana, vai chegar um momento que o meu relacionamento com ele já não vai estar mais a mesma coisa, vai chegar um momento que aquilo vai ficar cansativo e vai chegar um momento que não tem mais nem como eu saber do que ele gosta ou do que ele não gosta, porque eu já não vou ter mais intimidade. Então, você tem que saber vasculhar a mente de Deus e saber o que Ele quer para a sua vida. Como que você pode vencer isso? É através da palavra e através da sua comunhão com o Senhor. Porque, claro, nós não vamos vencer nada dessas coisas sozinhos, jamais. Mas o Senhor tem que ser a prioridade da nossa vida. Nos programas anteriores nós falamos sobre prioridade. E hoje eu volto a repetir, nós temos que ter prioridades. Qual que é a sua prioridade de manhã? Você acorda? Você já agradece ao Senhor de manhã? Ou você já levanta mexendo no celular, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo? Porque o Senhor, Ele gosta das primícias. Então, as primícias para o Senhor é muito importante. Muito importante. As primícias não é somente na questão financeira, as primícias são no seu levantar, no seu deitar, tudo que você for fazer, o Senhor tem que ser o centro e tem que ser o primeiro em tudo. Então, comece a analisar aí na sua casa. Comece a pensar no que você tem feito, e não está colocando o Senhor em primeiro lugar. Então, comece a pensar aí na sua casa e comece a falar, Senhor, eu quero uma mente transformada. Porque eu sei que Cristo não pensaria isso. Cristo não faria isso que eu faço. Se eu quero ser imagem e semelhança dele, então eu tenho que fazer as mesmas coisas que ele fez. Então, comece a repensar no que você tem entregado para o Senhor. Não é algo no final do dia, no final do dia eu oro. No final do dia eu falo com o Senhor. Não, Ele quer o primeiro horário do seu tempo. A primeira oportunidade do seu tempo, Ele quer ter comunhão com você. Mas se você não permitir, não tem como Ele... Porque Jesus, Ele é educado, então não tenho por que obrigar Ele, né? Não tem como obrigar Jesus a ser
o último da fila. Não. Jesus ele tem que ser a nossa prioridade. Mas, para ser a nossa prioridade, nós temos que querer que ele seja a nossa prioridade. Então, repense nas suas atitudes. Amém? Muito forte, pastor, o que a senhora falou. Sim. Temos aqui um testemunho do pastor Guilherme. Ele diz que todos os lugares que ele está, ele fala de Jesus para ficar mais edificado na rocha. Sim. Porque, falando sobre leitura, você que tem costume de ler a palavra de Deus, você que não tem, comece. É algo muito interessante. Você aprende mais ensinando Verdade. do que lendo. Lógico, aquilo que você lê, você deve guardar, você deve meditar. Mas se você quiser cravar aquilo mesmo na sua mente, na sua vida, você aprende mais quando ensina do que quando está lendo. Verdade, fato. E o pastor Guilherme disse que estava fazendo exercícios e falando de Jesus para um homem que queria se matar. Meu Olha Deus. aí. Ele orou por ele, aquele homem foi liberto, houve libertação naquele lugar. Ele aceitou Jesus, ele teve a vida transformada e o Senhor foi glorificado naquele dia. Meu Então, Deus. aonde ele está, ele fala de Cristo. É o que a senhora Glória. falou, pastora. Que aonde eu estou, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja, né, na rua, seja na faculdade, seja no metrô, aonde eu estou, eu vou falar de Jesus. Sim. Tem um irmão aqui, irmão Samuel Alves. Deus abençoe a sua vida, irmão Samuel. Ele colocou um texto maravilhoso, 1 Coríntios 15, 58. É o texto onde Paulo fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho vai ter uma recompensa. Aleluia. Então, irmão Samuel Alves, Deus abençoe a sua vida. É isso mesmo. Nós devemos sempre ser firmes, sempre ser constantes e abundantes. Olha o que Paulo diz. São três coisas que nós devemos carregar. Sim. Firmes, constantes e abundantes. A Ana Vitória escreveu aqui, ó, eu não sou inconstante. Ela profetiza na vida dela. Ela não é inconstante. Então, profetize sobre a sua vida. Profetize, você não é inconstante. Aleluia. Se você puder, escreva aqui, eu não sou inconstante. Mas para não me tornar inconstante, eu preciso cumprir alguns requisitos. Para você ter uma saúde constante, Sim. você deve se alimentar bem, você deve dormir bem, você deve tomar água, você Verdade. deve cumprir alguns requisitos. Caso contrário, você vai viver uma vida sempre no médico, tomando, né, medicamentos e não vai ter uma vida saudável. Verdade. Então, pastor, como ter uma vida espiritualmente saudável? Leia a palavra de Deus. Ore, jejue, fale com Deus o tempo todo. Sim. Trabalhando no ônibus, no mercado, na rua, aonde você estiver. Fale com Deus o tempo todo. Assim você vai estar levando o seu lugar secreto para onde você estiver. Aleluia. Bom seria que nós tivéssemos a oportunidade de estar orando ali o tempo todo, mas nós não temos. Então, aonde você estiver, permaneça orando para a glória de Deus. Queridos, não saia daí. Hoje está imperdível a nossa programação. Nós vamos para um comercial. Na volta, nós vamos ministrar a palavra de Deus. Aleluia. Vamos orar por cura. Você que está enfermo, se prepare. Se você conhece alguém que está, compartilha para ele, porque já já nós vamos ministrar a palavra de Deus. Compartilhe com todos os seus amigos. Não saia daí. Fique aí, porque Deus tem muito para a sua vida. Porque essa é a hora do avivamento. Aleluia. Voltamos já. Deus abençoe. Glória a Deus. Olá, eu sou o 3º Sargento PM Salles, sou da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sou presidente da Rede Mundial de Policiais Cristãos, Cristopol Brasil, e também sou afiliado da SINLAB, a Convenção Internacional de Líderes Evangélicos no Brasil. Olá, você, meu amigo policial, você é o meu amigo civil, seja também um afiliado da SINLAB. Nós estamos aqui, SINLAB no Brasil. A paz do Senhor, queridos. Pastor Tiago Celeste, capelão aqui
na Assembleia Legislativa. Está do meu lado nada menos que a nossa querida doutora capelã e fundadora e presidente da Ordem dos Capelães do Brasil. Doutora, para mim é um grande prazer conhecê-la e fazer parte desse grande evento que foi realizado aqui. Eu louvo a presença de Deus pela vida da senhora. É um grande prazer aqui os nossos telespectadores da TV Sinleb. Eu quero aqui estar cumprimentando a todos aí da TV Sinleb. Quero agradecer primeiramente a Deus a presença do pastor Tiago, nosso capelão, né? Capelão também que está fazendo essa obra. Hoje nós tivemos aqui o evento de entrega do título Doutor Honoris Causa a homens e mulheres que têm transformado essa sociedade, São Paulo. Então é uma honra para nós. E a TV Sinleb foi que fez toda a cobertura do evento, pôde mostrar e levar a todos, né, esse grande evento do dia de hoje. Muito obrigada, pastor. Que Deus te abençoe. E como eu costumo dizer, estamos juntos até o céu. Em nome de Jesus. Deus abençoe. TV Sinleb ligados na videira. Que Deus abençoe você, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Elias Guerra. E eu sou a pastora Stephanie Guerra. Estamos passando aqui para te convidar para todos os sábados, a partir das 14 horas, estar ligados conosco no nosso mais novo programa, A Hora do Avivamento. A Hora do Avivamento. A hora chegou e a hora é agora. Programa A Hora do Avivamento, todos os sábados às 14 horas aqui na TV Sinleb. Então fica ligado, não perca nada e tenha certeza que Deus ele vai abençoar a sua vida. Nós esperamos por você. Sim. E que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Eric Ribeiro, baixista do Juliano Som, Livres para Adorar. E é o seguinte, tô aqui para falar com vocês uma coisa. Olha só, eu tô aqui nos estúdios da TV Sinleb e olha só, dá um look no look. A marca que eu sempre uso, Celeste Clothing, sempre usei e vou continuar usando e recomendo. Topzera, tamo junto. Povo de Deus, estamos aí de volta. Oh, que glória. Deus abençoe a sua vida. Estamos ao vivo. Compartilhe com seus amigos, a sua família. Que Deus abençoe você que tem participado, tem estado conosco aqui comentando a sua opinião. Que Deus abençoe você. É muito bom ter a sua companhia conosco. É muito bom ter você aqui ligado na TV Sinleb. Que Deus abençoe a sua vida. Se você pode, compartilha aí, irmão. Compartilha com todo mundo. Nos ajude a pregar a palavra de Deus. Manda o seu comentário, manda o seu pedido de oração, porque nós vamos ler aqui ao vivo, tá bom? O seu pedido de oração Em nome de Jesus. ou o seu comentário. Manda aí que nós vamos orar pela sua vida. Já chegou um aqui, ó. Irmã Maria de Fátima pede oração que ela vai fazer uma cirurgia. Nós vamos orar, Irmã Maria de Fátima. Em nome de Jesus, nós vamos orar e temos a certeza que o Senhor ele vai alcançar a tua vida. Então, compartilha, chama todo mundo, porque a hora mais importante chegou, que é a hora da ministração da palavra de Deus. Aleluia. Nós estávamos falando, pastora, sobre vencer a inconstância espiritual. Nós já fomos um dia. Vixe, nossa. Nós já fomos. Já tivemos algumas dificuldades, Sim, todos nós temos. sim. Mas chega uma certa hora na nossa vida que nós temos que encontrar a maturidade. Verdade. Né? A maturidade espiritual. Eu considero a nossa vida com Deus como uma vida normal, em alguns pontos que você vai entender. A gente é criança, a gente é de um jeito. Quando entramos na fase da adolescência, a gente se torna inconstante. Inconstante por quê? O que a gente pensa hoje, amanhã não pensa. O que a gente quer com 12 anos, a gente não quer com 13, não quer com 14, não quer com 15.
O que a gente queria com 15 anos, com 18 a gente nem lembra. Verdade. E o que queríamos com 18 hoje, não vou falar quantos anos eu tenho, será isso que você queria ouvir, não é hoje o dia, fica numa próxima programação. Mas quando tínhamos 18, a gente queria uma coisa que hoje também já não quer mais. Ou seja, a gente vai encontrando a maturidade na vida, e a maturidade espiritual, ela é muito importante. Verdade. Nós precisamos encontrar a maturidade espiritual. O apóstolo Paulo diz isso, que nós não devemos permanecer como crianças. O apóstolo Pedro também fala sobre isso. Porque tem pessoas à nossa volta que estão prontas para nos tirar do caminho da verdade. Se nós formos pessoas flexíveis demais, a ponto de não ter uma mentalidade formada na palavra de Deus, a gente acaba sendo levado por todo o vento de doutrina. Verdade. Todo vento de doutrina. Então, nós precisamos encontrar a maturidade espiritual. Chegou mais um pedido de oração aqui, pastora, da irmã Rosimeire. Meus pastores, ore pela minha amiga Jacira, pelo meu esposo e filhos. Amém. Nós vamos orar. Vamos orar, sim. Já nós vamos orar. Fica ligado aí, nós vamos orar pela sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu quero comentar, pastora, rapidinho. 1 Coríntios capítulo 2. A senhora falou sobre vasculhar a mente de Deus, sobre descobrir o que Deus tem para nós, Sim. sobre relacionamento com Deus. E nós só conseguimos vencer a inconstância quando há um relacionamento vivo. Vivo, sim. Quando há um relacionamento não de nome, um relacionamento vivo. Porque tem muita gente que tem um relacionamento, eu estou dizendo isso na vida secular, né? Eu tenho uma namorada, mas é só de nome. Eu estou noivo, mas é só de nome. Sim. Eu casei, mas é um casamento de nome também. É uma fachada, não tem aquele relacionamento vivo. Então, com Deus é da mesma forma. Nós temos que ter um relacionamento vivo com Deus. Não aquele relacionamento distante. Sim. Porque quando eu tenho esse relacionamento vivo com Deus, baseado na sua palavra, eu descubro algumas coisas que me são de direito. 1 Coríntios 2,9 diz assim: mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia, Jesus. O que olho não viu, ouvido não ouviu, não subiu no seu coração, Deus preparou para você. Aleluia. Quando eu leio isso, pastora, parece até mistério. Sim. Eu nunca vi, nunca ouvi, nunca subiu no meu coração, Deus tem isso para mim. O que será? No versículo 10, Paulo diz: mas Deus nos revelou. O que é que Deus me revelou? As coisas que o meu olho não viu, que o meu ouvido não ouviu, e o que não subiu no meu coração, Deus me revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas. Sim, as coisas profundas de Deus. Aleluia, Jesus. Então, relacionamento é isso. Deus tem algo preparado para a minha vida que humanamente eu não conheço. Humanamente, eu não sei o que é, mas o Espírito de Deus me revela. Como que ele me revela? Quando eu tenho um relacionamento com ele. Sim. Se eu não tiver um relacionamento com Deus, me faltará direção. Aí muita gente vai em busca de resposta. Eu tenho dito muito sobre isso. Você não precisa de resposta, você precisa de relacionamento. Aleluia. Porque muita gente quer resposta, mas não tem relacionamento. Verdade. Falta de resposta é falta de comunhão, que é falta de relacionamento. Se eu tenho relacionamento com Deus, eu tenho comunhão com Deus e certamente eu terei respostas de Deus no meu dia a dia. Aí eu vou parar de ser aquela pessoa que vai aos cultos dizer: Deus, fala comigo, Deus, eu preciso de um sinal, Deus, eu preciso de uma resposta, Deus, não. Eu vou ao culto com uma outra mentalidade, uma mentalidade de entregar um culto racional a Deus. Uma mentalidade de ir ao culto para adorar a Deus. E como eu faço isso? Através do meu relacionamento. Paulo continua dizendo, versículo de número 11: porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aleluia. Eu conheço as coisas que são minhas, porque o meu espírito conhece coisas humanas. Mas coisas espirituais, só o Espírito de Deus conhece. As coisas de Deus,
Só o Espírito Santo conhece. Pastor, eu gostaria de saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Essa é uma pergunta Sim. que a gente recebe com frequência. Verdade. Qual é a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus para a sua vida, o Espírito Santo quer te contar. Mas ele não te contou ainda porque você não foi procurar por ele. Não foi procurar ter um relacionamento com ele. No versículo 12, Paulo diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que são nos dadas gratuitamente por Deus. Aleluia, Jesus. Muito Tem forte. coisas que te pertencem e você nem sabe. Eita, é forte, Jesus. Tem coisas que são tuas por direito, é herança. É forte. Nós somos co-herdeiros de Cristo, diz a Bíblia. Tem coisas que te pertencem e você nem sabe. Por que você não sabe? Porque você não tem relacionamento com Deus, você não tem comunhão com Deus, você não tem comunhão com o seu Espírito. Essa inconstância tem matado a sua vida com Deus. Não se submete, né? Não se submete à palavra de Deus. E eu quero te dizer no dia de hoje, vença essa inconstância pelo relacionamento. Em nome de Jesus. Vença essa inconstância procurando pela presença de Deus. Aleluia. O versículo 14 diz assim, o homem natural não recebe coisas do Espírito de Deus porque lhes parecem loucura e nem pode conhecê-las, porque são discernidas espiritualmente. Aleluia. Jesus. Como é que você quer viver o sobrenatural se você tem uma vida natural? Como é que você quer viver essa inconstância se você não toma uma atitude na sua vida? Eu vim hoje ministrar para alguém que não tem conseguido vencer essa inconstância espiritual. Em nome de Jesus, vença a inconstância. Aleluia. Em nome de Jesus, vença esse mal que tem te afastado de Deus, que tem te afastado de um relacionamento vivo com Deus. Um dia você pensa em uma coisa, outro dia você pensa em outra. Você não consegue firmar a sua mente, você não consegue guardar a sua mente. Eu falei sobre isso ontem, pastora. De tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. E o coração é a sede da mente, a sede da vontade e a sede dos sentimentos. Verdade. O seu coração, que a Bíblia diz, não é o órgão físico. O seu coração é a sede da mente, é a sede das suas vontades e é a sede dos seus sentimentos. Nós temos que aprender a guardar o nosso coração, aprender a guardar o nosso pensamento, começar a pensar nas coisas que são de cima. Quer vencer essa inconstância? A Bíblia te dá segredos maravilhosos de como vencer isso. Aleluia. Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz, então se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aleluia. Pastor, como é que eu venço a inconstância? Busca as coisas que são de cima. Aleluia. Decida o que você quer. É. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Não negocia as coisas do alto com as coisas da terra. É forte. É forte, Versículo Jesus. 2, pensa nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Por que tem muitos crentes inconstantes? Porque pensam em coisas terrenas. A sua mentalidade está em coisas terrenas. Você não pode continuar pensando em coisas físicas, em coisas humanas. Você diz, pastor, mas eu tenho conta para pagar, eu tenho um filho para criar, eu tenho meu esposo, eu tenho a minha esposa, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha faculdade. Não estou dizendo para você ser um crente alienado. Sim. Não, mas é um crente equilibrado. Aleluia. Você não vai ser um crente alienado, você vai ser um crente equilibrado. Um crente que sabe que paga conta, trabalha, estuda, tem filhos, tem esposa, tem marido. Mas é um crente, é um cristão que sabe que a vida espiritual está em primeiro lugar. Aleluia. Não adianta você cozinhar para o seu esposo, lavar a sua roupa, trabalhar, estudar na faculdade, fazer um curso, correr ali, correr lá e deixar de lado o mais importante, que é a vida espiritual. Talvez os problemas que você enfrenta na sua vida física, eles não são físicos. Eles são o quê, pastora? São espirituais, né? Por quê? Porque a vida espiritual rege o físico. Verdade. A vida espiritual, ela rege a nossa vida física. Pastor, o meu casamento está só Cristo. É espiritual. Tem coisas que vão entrando na nossa vida e vão tomando conta do nosso dia a dia e nós não vamos percebendo. Verdade.
Antigamente você orava 20 minutos, 30 minutos. Hoje você só tem orado para dormir. Meu Deus, é forte. Antigamente você lia um texto bíblico todas as manhãs. Hoje você só lê na igreja porque alguém manda você abrir. Antigamente você louvava na sua casa. Hoje você mal se importa se está adorando a Deus ou não. Então, querida, em nome de Jesus, vença a inconstância espiritual. Como? Tenha um relacionamento vivo com Deus. Aleluia. Tenha um relacionamento vivo, um relacionamento forte, edificado na rocha, um relacionamento edificado na palavra de Deus. E aí você viverá as promessas da palavra. Aleluia, verdade. Firme, constante e abundante. Quando você é um crente constante, você é um crente que exala a presença de Deus por onde você vai. Isso não quer dizer que você não vai ter crise, problema, dificuldade, nada disso, irmão. Nós somos seres humanos e Deus nos fez assim. Verdade. Deus nos criou como seres humanos de carne e osso. Mas grave o que eu vou dizer agora. Você não é corpo, alma e espírito. Você é um espírito. Você tem uma alma e você mora dentro de um corpo. Você tem um espírito, você tem uma alma e você é espírito, você tem uma alma e você mora dentro de um corpo. Aleluia. Então o corpo não é a prioridade. A prioridade é o espírito. Aleluia. Porque é a minha vida espiritual que vai deixar as minhas emoções equilibradas. É o meu espiritual que vão deixar as coisas humanas, onde a minha carne toca, sim, equilibradas de acordo à vontade de Deus. Aleluia. Fazendo isso, você vai vencer a inconstância, vai paralisar esse negócio de um dia eu estou bem, um dia eu não estou bem. Um dia eu quero ir para a igreja, no outro dia eu não quero nem saber. Um dia eu vou no culto feliz, outro dia eu vou no culto que parece que nada naquele culto me faz feliz. Eita, Jesus. Não é para isso que Deus te chamou, não é para isso que Deus te levantou. Não, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, onde você me assiste agora, receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Vença, saia dessa inconstância hoje. Saia dessa inconstância, decida. Fale com Deus agora, onde você está. Senhor, eu decido não ser mais inconstante. Eu vou me disciplinar, eu vou analisar o que eu tenho feito, eu vou ler mais a tua palavra, eu vou orar mais, eu vou ocupar a minha mente com as coisas do alto. O segredo é ocupar a mente com as coisas do alto. Eu preciso falar. Pare de ocupar a sua mente com rede social. Pare de ocupar a sua mente com a novela das 7, das 8, das 9. Comece a ocupar a sua mente com a palavra de Deus. Aleluia. Comece a ocupar a sua mente com a palavra da verdade. Comece a ocupar a sua mente com Cristo, teu Senhor, e então a tua vida vai ser transformada. Receba essa palavra hoje em nome de Jesus. Deus está levantando pessoas hoje, pastora. Pessoas que estavam nessa batalha, nessa guerra, de querer ser constante, mas não conseguir. A partir de hoje, a inconstância não vai mais fazer parte da sua vida. Eu creio, Jesus. Isso não é só porque eu prego, é porque você decide. Eu creio. Eu posso pregar aqui 1 hora, mas se você não decidir, a inconstância vai fazer parte da sua vida. Se você tomar uma atitude, se você decidir, a partir de hoje, as coisas podem mudar. Parar de jogar a responsabilidade para os outros, parar de dizer que tudo é Satanás, nem tudo é ele. Verdade. Ah, o diabo tem me amarrado, o diabo tem feito... Não, o diabo não tem legalidade sobre a vida da igreja. Aleluia. O diabo não tem legalidade sobre a minha vida e sobre a sua vida, a não ser que eu permita. Verdade. A não ser que eu dê o controle da minha vida nas mãos dele. Mas a minha vida está na mão de Jesus. Aleluia. A sua vida está nas mãos de Jesus. Então, a partir de hoje, pegue o controle da sua vida e coloque ele nas mãos de Jesus. E decida vencer a inconstância. Decida viver um relacionamento vivo com Deus. E você não vai se arrepender. O maior benefício da igreja é a presença de Deus. Aleluia. Porque se andarmos com ela, nós receberemos a nossa maior promessa, que é a salvação. Aleluia. A maior promessa da igreja é a salvação da nossa alma. Receba essa palavra.
Em nome de Jesus, pastora, Deus está levantando pessoas aqui hoje. Eu creio, Jesus. Nós vamos orar por você agora. Se você estiver enfermo, a hora é agora. Se você estiver se sentindo cansado, fadigado, não consigo ser constante, esse é o momento. Aleluia. De você estender as suas mãos e orar conosco e decidir. Porque a nossa oração, sem a sua decisão, não causa efeito. Sim, verdade. A minha oração, a sua oração, pastora, sem a decisão de cada um que nos assiste, não causará efeito. Então, una a sua fé com a nossa agora. E comece a declarar que você não é mais inconstante. E que o Senhor, a partir de hoje, Ele vai ter liberdade de atuar na sua vida. Aleluia. Estenda suas mãos para a tela do seu celular, da sua televisão, não sei aonde você está agora, mas estenda a sua mão, ore conosco e tenha certeza que o Senhor vai tocar a tua vida. O Senhor vai visitar a sua vida agora, onde você Aleluia, está. Pastora, Jesus, ore pelos irmãos que nos assistem agora, e eu tenho certeza que você vai ser alcançado pelo Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. É uma oração rápida, de 3 minutos, e o Senhor vai te tocar agora, em nome de Jesus. Sim, Jesus. Estenda suas mãos. Senhor, onde houver, meu Pai, esta pessoa que deseja, meu Pai, ter transformação de vida, meu Pai, ter relacionamento com o Senhor, meu Pai. Sim, Deus. Visita essa pessoa agora, meu Pai, porque ela teve a atitude, meu Pai, de pedir para transformar de vida, para ser transformada, meu Pai. Oh, Espírito Santo da verdade, toca agora, meu Pai. Toca, meu Pai, nessa pessoa, Jesus, que se encontra enferma, meu Deus. Que muitas das vezes, meu Pai, pensou em desistir da vida. Sim. Pela inconstância, meu Pai, de estar e de não estar dentro da tua casa. Sim. Oh, o Espírito Santo de Deus vai visitando agora. Visita agora, meu Pai, a tua igreja, aqueles que precisam, meu Pai, do toque precioso do teu Espírito. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor venha, meu Pai, tocando sobre a vida desta pessoa agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, alcança a tua igreja. Faz o que eu não posso fazer, Pai. Faz o que nós não podemos fazer. Alcança a tua igreja agora, Senhor. Sim, Jesus. Quebra agora, Jesus. Alcança a irmã Maria de Fátima, Senhor. Vai passar por cirurgia. Visita agora, meu Deus, a irmã Rosimeire. Visita a irmã Jacira. Visita os seus filhos, os filhos da irmã Rosimeire, Senhor. O esposo dela. Em nome de Jesus, ó Pai, vai visitando agora, vai tocando agora, meu Pai. Assiste nessa programação, ó Pai. Senhor, toca agora, faz o que nós não podemos fazer. Sei com a irmã Maria de Fátima nessa cirurgia, Senhor. Eu não sei aonde ela vai fazer essa cirurgia, mas o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. A irmã Jacira, Senhor, visita ela, ela está internada naquele hospital. Pai, o Senhor é o Deus que entra na onde nós não podemos entrar, Senhor. Entra com cura agora, meu Deus, em nome de Jesus. Visita, meu Deus, a irmã Rosimeire. Visita, meu Pai, o seu esposo. Visita agora, visita, meu Pai, os seus filhos. Livras, meu Pai, eles. Visita, meu Deus, essa família. Visita, meu Pai, famílias agora que nos assistem. Senhor, ministérios, pessoas, homens e mulheres, cada vida agora, visita Pai. A mente do teu povo, Senhor. Espírito Santo porque essa inconstância coração, hoje cai por terra. Pai, coloca esse desânimo pé, pai, hoje cai por terra. Pai, amado, essa Jesus, tristeza, pai, essa angústia, agora, essa vontade de parar, essa vontade de desistir, sim, Deus, essa vontade, ó Pai, cai por terra agora e o teu nome será glorificado, nós meu aplicamos Pai. O teu sangue, alcança, meu Deus, a tua igreja. Em nome de Jesus. Alcança o teu povo agora, alcança os que estão enfermos. Se você me assiste e está enfermo, coloque a mão na sua enfermidade agora. Pai, eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus. Eu entro no meu ofício, eu assumo meu lugar de autoridade e eu comando que essa enfermidade desapareça. Eu comando que esse caroço desapareça. Eu comando, meu Pai, que a Covid-19 saia desse corpo agora. Eu comando, Senhor, que essa enxaqueca desapareça, essa dor nas pernas, ó Pai, essa dor nos ossos, em nome de Jesus, ó Pai, essa hérnia de disco, Deus Todo-Poderoso, toca o teu povo agora, cura a tua igreja, porque a tua palavra diz, ó Pai,
que na cruz do Calvário o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então não pertence a essa pessoa. Alcança agora, meu Pai. Renova o teu povo, batiza no Espírito Santo, levanta agora homens e mulheres. Tem uma mulher que nos assiste e você estava pronta, você faz a obra de Deus e você estava pronta para sentar. Você ia parar por um tempo porque não está suportando, não está aguentando as pressões, as batalhas, e por algum momento passou na sua mente de dar um tempo. O Senhor nesse dia, Ele está lhe dizendo: levanta-te, levanta-te porque eu te ajudo. Não é tempo de parar, não é tempo de desanimar, não é tempo de descansar. Caminha e prossiga porque o Senhor é contigo. Você que estava enfermo, seja curado agora em nome de Jesus. Procure a sua enfermidade agora, procure a sua enfermidade. O Senhor te tocou, o Senhor te visitou, seja curado agora. E o teu nome, Senhor, será glorificado sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Seja curado, seja restaurado, seja visitado, seja animado pela presença de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Receba essa palavra. Se você foi tocado pelo Senhor e quer nos testemunhar se você quer nos contar o que Deus tem feito na sua vida, você pode mandar um e-mail para nós. E esse e-mail é o e-mail de testemunhos, aonde nós vamos ouvir, escutar e ler o seu testemunho. Testemunhos @gmail.com. Testemunhos @gmail.com. Nos conte o que Deus fez na sua vida e eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma. Queridos, antes de nós encerrarmos, eu creio, pastora, que esse é o tempo da prosperidade do povo de Deus. Aleluia. Esse é o tempo de Deus prosperar a sua vida. A igreja, ela não está firmada em sistemas humanos. A igreja não está firmada, ela não depende de homem, a igreja depende de Jesus. Então eu creio que esse é o tempo de Deus prosperar você. Prosperidade, pastora, é para outros, nunca é para mim. Deus me prospera para que eu possa abençoar a sua obra, o seu reino, para que o reino de Deus continue crescendo. Tem pessoas que até podem dizer, mas na época de Jesus, Jesus não pedia tanto, dinheiro. Mas é óbvio, naquela época não tinha tudo que temos hoje. Sim. Tecnologia, gastos, enfim, tantas coisas, para que a palavra de Deus chegue em outros lugares. Então eu quero que você nos ajude a continuar pregando o evangelho do reino. Aleluia. Provérbios capítulo 11, versículo 24 diz que aquele que retém o que deve ofertar cai na pobreza, mas a alma generosa, ela prospera. A alma generosa prospera, mas aquele que guarda, aquele que não dá, aquele que guarda aquilo que deveria ofertar é para a sua pobreza. Então eu quero lhe convidar a ofertar, querido, Aleluia. E nos ajudar a manter essa programação. Se você pode, o Pix da nossa programação está passando aí na sua tela. Eu quero que você anote esse Pix. Aleluia. E se você pode, faça uma oferta de 10, de 20 reais, de 50, de 100 reais, aquilo que Deus colocar no seu coração. E eu já quero declarar, pastor, estenda as mãos comigo, eu quero profetizar uma prosperidade abundante sobre a tua Aleluia, vida. Jesus. Eu quero profetizar uma colheita sobrenatural sobre a sua vida. Sim, meu Pai. Profetizar que essa semente que será plantada, ela vai ter uma colheita sobrenatural sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Pai, envia uma colheita sobrenatural sobre Sim, todos os meus irmãos que no dia de Abençoa, hoje, ó meu Pai, Pai, prospera, vão meu Pai, ofertar tua igreja. nessa programação, Em nome Senhor. de Jesus, E o teu ó Pai, nome toca será cada um, glorificado meu sobre a Deus. vida da tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Oferte, Amém, Senhor. pegue e anota o Pix, ele está passando aí na sua tela. E nos ajude, faça a sua semente. Não tenha medo de semear e creia na lei da semeadura. Deus vai te abençoar. Aleluia. Amém? Nós contamos com a sua ajuda para manter essa programação de pé para a glória de Deus. Pastora, pode agradecer o povo, pode externar os seus agradecimentos e eu também vou fazer os meus. E foi um dia maravilhoso. O Senhor falou Sim. conosco poderosamente hoje.
Glória a Deus. Eu quero aqui agradecer a todos que nos acompanhou, que ficou ligadinho na nossa programação. Que Deus abençoe e receba essa palavra em nome de Jesus. Levante-se hoje de sua casa, da onde você se encontra, de uma maneira diferente. Uma pessoa constante na presença do Senhor. Comece a declarar a palavra sobre a tua vida. Comece a dizer, Senhor, se tudo aquilo que foi ministrado, se tudo aquilo que foi ministrado debaixo da tua palavra for verdade, Senhor, faz na minha vida também. Então, já comece a receber, porque eu vejo pessoas levantando. Em nome de Jesus. Pessoas constantes agora na presença do Senhor. Eu creio. Então, fica na paz do Senhor. Eu quero aqui agradecer. Obrigado por nos permitir entrar dentro da sua casa. E obrigado por nos permitir estarmos aqui orando por vocês. Obrigado por vocês interagir com a gente, né, pelo Facebook. Que Deus abençoe a todos vocês. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém? Deus abençoe. Amém, pastora. Glória a Deus. Obrigado pela sua audiência. Se você não segue ainda o Facebook da Convenção Sinleb, por favor, em nome de Jesus, clica aí em seguir. É de graça, você não perde nada. Sim. E você vai estar nos ajudando. Se você não baixou ainda o aplicativo da TV Sinleb, vai lá, corre lá, baixe, fica ligado em toda a programação da TV Sinleb. Sim. Corre, pelo amor de Deus, fica ligado, porque tem muito conteúdo para abençoar a sua vida. Se você não baixou, se você não segue ainda, irmão, você está perdendo tempo. Verdade. Corre lá e fica ligado em tudo, porque Deus vai continuar abençoando a sua vida através de todas as programações. Eu te vejo na nossa próxima programação. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Que Deus abençoe a sua casa. Receba tudo que foi liberado sobre a sua vida no dia de hoje. Estamos aqui nesse estúdio maravilhoso da TV Sinleb. Sim. Aonde Deus tem levantado pessoas para abençoar a nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Esse foi mais um programa A Hora do Avivamento. Deus Aleluia. abençoe. Deus abençoe. Tchau. Atenção, você que é pastor, bispo, apóstolo e líder de igreja e deseja comprar móveis para sua igreja? Fale agora com Reginaldo Púlpitos, grande especialista na fabricação de púlpitos, gasofiláceos, Arca da Aliança, todos os tipos de propósitos em madeira, acrílico e vidro para a sua igreja. Agora com uma novidade para você. Parcelamos no boleto. Ligue agora para o nosso WhatsApp 11 9 3311 7648 ou 16 9 9159 4477. Conheça todos os nossos produtos no site www.reginaldopulpitos.com. Entregamos para todo o Brasil com total segurança. Fala, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o amigo radialista Vitor Daniel, direto da cidade de Mauá, e eu quero te convidar isso para você baixar o aplicativo da TV Sinleb no seu celular, no seu smartphone para sistema Android e iOS, tá? Baixe no seu celular TV Sinleb, e eu já quero aqui agradecer a minha participação junto com meu amigo Pastor Tiago Celeste aqui na TV Sinleb, programa Conexão Gospel Ligados na Videira. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e mais uma vez baixe o aplicativo na Play Store. Isso, tá bom? Para sistema Android e iOS da TV Sinleb no seu celular. Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Traz luz para as sombras, está montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, está na montanha pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar.
se entregou. Você tem um projeto de apresentar seu ministério, seus negócios ou seus eventos? Agora você pode dizer que chegou a sua vez. A TV Celeb te proporciona toda a estrutura para sua programação acontecer com sucesso. Já incluso direção de produção e apresentação de imprensa. Não percam esta chance. Venha para a TV Celeb você também. Informações: DDD 11 99228 7854 ou DDD 11 97486 9866. Aqui você encontra o apoio que você necessita. Convenção Celeb, ligados na videira.